convite para você que costuma tomar nota, anote aí e já abra a sua Bíblia, glória a Deus, em Apocalipse 3:20. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3:20, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou ler novamente, eu quero que você leia juntamente comigo após mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus. Esse versículo hoje está falando para nós, nessa noite, que Jesus ainda continua falando. Jesus ainda continua se aproximando de mim e de você. E Jesus, ele continua batendo. Nesse versículo aqui nós vamos aprender algumas coisas nessa noite, nesse dia. Que existe uma porta. E essa porta é a porta do nosso coração. Existe uma porta e a Bíblia diz que alguém está batendo nessa porta. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Essa porta, ela existe, ele está batendo e nós precisamos abrir a porta para que ele possa entrar, para que ele possa ceiar e para que ele possa fazer aquilo que ele precisa fazer na minha e na sua vida. Eu e você precisamos ouvir e abrir a porta. Por quê? Porque ele está batendo, a Bíblia diz que ele está batendo. Mas tem algumas pessoas que porventura possam não estar mais ouvindo esse bater. E tem algumas pessoas que não estão abrindo a porta, mesmo ouvindo que ele está batendo. Então, essa palavra é para todos nós. É para nós que já caminhamos com o Senhor e porventura um dia nós já abrimos a porta do nosso coração, ele já entrou. Mas talvez tenha algumas coisas ainda nas nossas vidas que ele quer mexer, que ele quer alinhar. E talvez você não tenha permitido ou permitiu em algumas áreas, e em outras áreas ainda você não deixou ele mexer. Esse convite também, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, é para as pessoas que ainda não conheceram Jesus de forma nenhuma, ainda não abriu o coração por completo para que ele possa entrar, para que ele possa ceiar, para que ele possa entrar e trazer as mudanças que ele quer trazer. Então essa porta é o nosso coração. E ele está batendo. Além de abrir a porta e deixar Jesus entrar, existe uma pergunta a ser feita. Quem está disposto a levar esse convite até aqueles que ainda não ouviram? Então essa mensagem também quer trazer essa reflexão essa noite. Porque além dele entrar, além deles querer ceiar, além de você abrir a porta do seu coração, essa mensagem, essa palavra é um convite para que você também esteja disposto a levar esse convite para aqueles que ainda não ouviram. Então existe 3 formas de nós aplicarmos e aprendermos através dessa palavra nessa noite. Que existe uma porta e essa porta é o nosso coração. Se você não conhece ainda, ele está batendo na sua porta, está chamando você para que você permita que ele entre e ceie com você. Se você já conhece, tem alguma área da sua vida que você ainda não deixou Jesus entrar nessa casa, nesse coração e trazer a transformação por completo, ele está disponível nessa noite. E ele também nos desafia ao abrirmos essa porta, ele trabalhar em nossas vidas, nós também levarmos o convite para aqueles que ainda não ouviram. Todos vocês que estão aqui nessa noite, se um dia vocês chegaram nesse ambiente, nessa igreja, é porque um dia alguém fez um convite para você. Você concorda comigo? Quem concorda, diga aí, glória a Deus. Se você já conhece Jesus, se você já caminha com ele, é porque um dia alguém apresentou esse Jesus para você.
Então, o convite, ele é feito por Jesus e também feito por pessoas. Porque o Senhor usa pessoas para expressar o amor de Deus dele sobre essa terra. Porque a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 3:9 que nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Isso significa que eu e você somos esses colaboradores, esses cooperadores. Ou seja, o Senhor, Ele quer usar a minha e as suas mãos, os seus pés, para representar Cristo aqui na terra. Deus, Ele escolheu pessoas para carregar a mensagem do Evangelho. Sabia que Ele poderia fazer isso sem contar conosco, porque Ele é Deus. Mas Ele decidiu não fazer isso sozinho e contar comigo e com você para participar daquilo que Ele está fazendo sobre essa terra. E Ele conta com a sua colaboração e Ele conta com a minha colaboração. E nessa noite eu quero trazer para você alguns pontos para que você tome nota e para que nós venhamos continuar aprendendo sobre aquilo que o Senhor quer falar através desse convite. Amém? Apocalipse 3:20, repetindo novamente: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E o primeiro ponto é que Jesus bate a porta porque ainda quer entrar. Ele está batendo na porta porque Ele quer entrar no seu coração. Ele quer trazer a transformação que só Ele pode fazer. Se Jesus está batendo é porque Ele ainda não desistiu. Nós servimos um Deus que Ele é amoroso. Ele é Pai. E Ele continua batendo porque Ele não desiste. A Bíblia diz que o amor dele é incondicional. Ele morreu na cruz para nos salvar e para que nós venhamos ter vida, para que nós tenhamos ter vida em abundância, para que nós possamos alcançar essa salvação em Cristo Jesus. Então, se Ele está batendo é porque Ele ainda não desistiu. E esse ato de bater na porta revela graça, misericórdia e uma oportunidade que Ele está entregando para cada um de nós. Talvez alguém esteja aqui e tenha fechado a porta por medo. Eu não vou deixar Jesus entrar no meu coração nessa área aqui. Ou eu não vou deixar Ele entrar de jeito nenhum, porque eu tenho medo do que possa acontecer. Talvez você já passou por decepções. Talvez o pecado impede você de caminhar e dar passos para mergulhos mais profundos em Deus. Mas Jesus bate a porta porque Ele ainda quer entrar. Talvez você ainda não aceitou Ele entrar para ceiar e fazer essa morada por completo na sua vida, porque você talvez acredita que você não é digno. Diante de coisas que você já viveu, diante do seu passado, diante das suas lutas, talvez você olhe e diz assim: eu não sou digno. E um dia talvez já caminhou, coisas já aconteceram e você diz assim: eu não sou nem digno de orar. Eu não sou nem digno de estar na presença dEle. Mas veja bem, Jesus bate a porta porque Ele ainda quer entrar. Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. E Ele está oferecendo oportunidades hoje para que você deixe Ele adentrar na sua vida por completo. Jesus continua batendo na porta do seu coração. Jesus ainda continua querendo trazer a transformação por completo na sua vida. Ele não quer transformar só um pouquinho. Ele não quer só transformar 5%. Mas Ele quer transformar 100% da sua vida, para que você venha viver a vida abundante que Ele tem nessa terra para você. Eu quero dizer para você que Ele não entra e Ele não olha. Ele entra, mas Ele não olha para a condição da casa e vai embora. Porque às vezes tem pessoas que se acham tão indignas de Jesus adentrar na sua casa, entrar no seu coração, porque vê assim: essa casa está suja ainda. Essa casa está tão suja que Jesus, Ele não vai entrar dentro dessa casa. Então Ele não olha para a condição, Ele bate porque Ele deseja entrar e transformar aquilo que Ele encontra e precisa ser transformado.
Enquanto Jesus bate, ainda existe uma oportunidade. E talvez hoje Deus esteja colocando alguém no seu caminho, justamente porque essa pessoa precisa ouvir novamente: Jesus está batendo a porta. Lembre-se, Ele quer adentrar no seu coração, Ele quer fazer morada, Ele quer transformar tudo por completo. Ele não quer transformar só uma parte, Ele quer transformar tudo. Para quê? Para que você também transforme a vida de outras pessoas. Se um dia você chegou aqui, é porque você recebeu um convite. Se um dia você conheceu Jesus, é porque um dia alguém falou do amor de Cristo para você. É porque um dia você recebeu esse convite. Alguém insistiu e alguém disse assim: ei, venha. E da mesma forma que um dia você foi encontrado, você também precisa convidar outras pessoas para que essas pessoas entendam: ei, Ele está batendo na porta, abra o seu coração. Deixe Ele transformar como Ele me transformou e como Ele está me transformando de glória em glória. Segundo ponto, Jesus não arromba a porta, Ele espera uma decisão. Ele é educado. O nosso Deus e Pai, Ele é educado. Cânticos 5:2, Ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim, Cânticos 5:2: eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. O amado das nossas almas, Ele está batendo. E nós precisamos escutar. Jesus bate, mas Ele não arromba. Ele é educado. Ele está batendo, Ele está batendo, Ele está batendo. Mas Ele é educado. Enquanto você não deixar Ele adentrar por completo, Ele não vai arrombar e vai dizer assim: eu quero transformar por completo a sua vida. Ele está batendo. Ele está dizendo: filho, filha, eu te amo. Filho, filha, eu quero te trazer para cá. Eu quero que você viva a plenitude do que eu tenho para você. Ele não força a entrada. Ele espera uma resposta de forma muito educada. Abrir a porta é um ato de rendição, governo e entrega total ao Senhor. Então, quando eu digo que eu estou abrindo a porta para que Ele entre, automaticamente eu estou dizendo para o Senhor: eu me rendo a Ti. Eu me rendo ao Teu governo e eu me entrego por completo, entendendo que eu não sou nada sem o Senhor. E que eu sou totalmente dependente de Ti. Porque, queridos, não tem conhecimento nessa terra que possa trazer a transformação que só o Evangelho é capaz de transformar. Ele ainda é poder de Deus. Ele ainda é poder de Deus. Então, não importa como nós nos encontramos. Não importa em qual fase das nossas vidas nós estamos hoje. Ele está dizendo, há um convite. E Ele convida você para essa entrega total. Ele convida você para essa rendição. Para essa entrega total. E para que você entenda que o governo está sobre as mãos dEle. E Ele tem o controle de todas as coisas. Existe uma porta que somente você pode abrir. Existe uma porta que somente você pode abrir. E eu, olhando essa mensagem, lendo ela, eu fui lembrando de quando nós vamos receber uma visita na nossa casa. Nós não abrimos a porta da nossa casa para qualquer pessoa. Quando alguém bate na porta, bate na campainha ou avisa que está chegando, você vai lá na porta e abre. A não ser que seja um ladrão, alguém que veio para roubar, para matar, para destruir. E esse não é o papel de Jesus. Esse é o papel do inimigo. João 10:10 diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Então esse não é o papel de Jesus. Existe uma porta que somente você pode abrir. Deus, Ele pode chamar. Deus, Ele pode falar. Deus, Ele pode enviar pessoas. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada por quem está do outro lado. Jesus está aqui desse lado dizendo: ei, eu estou à porta. Ei, fulano. Ei, ciclano. Ei, eu estou na porta. Eu estou na porta. E se você do outro lado não decidir abrir, ele vai permanecer nesse mesmo lugar.
Ei, eu quero tratar aquilo que está nas escondidas do teu coração. Eu quero alinhar aquilo que está na tua mente. Eu quero trazer para esse prumo aquilo que um dia saiu. O Senhor continua chamando, o Senhor continua falando e o Senhor continua convidando. Abrir a porta é dizer: Jesus, entre, governe minha vida, faça em mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Porque quantas vezes nós achamos que conseguimos fazer as coisas sozinhos? Quantas vezes nós achamos que conseguimos fazer aquilo que só o Senhor pode fazer? Nós não somos autossuficientes, nós não fomos gerados para sermos independentes. Nós somos dependentes de Deus e também precisamos caminhar lado a lado com pessoas, porque nós precisamos de pessoas para nos ajudar na caminhada. Por isso, você precisa abrir a porta e dizer: Jesus, entre, governe a minha vida e faça em mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. O terceiro ponto dessa mensagem é: o medo de abrir a porta precisa ser vencido. Quantas vezes nós não abrimos essa porta porque nós temos medo? É gerado muitos pensamentos por aí que, se você abrir a porta, vem como um terror. Como eu ministrei aqui domingos atrás sobre temor. Quantas pessoas entendem que temor é medo? É um medo, quando na verdade temor é uma reverência. É quando eu entendo quem Ele é e eu respeito o Deus, o Pai que eu sirvo. Então o medo de abrir a porta precisa ser vencido. Porque lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse Espírito está sobre nós e Ele está disponível para derramar sobre você. Um espírito de ousadia, um espírito não de covardia, mas de amor, de equilíbrio, de poder. Porque quando nós adentramos, deixamos Ele adentrar a porta do nosso coração e Ele faz morada, Ele vai gerar em nós esse espírito de poder, de equilíbrio, de amor. E vai retirar de nós esse medo, porque o medo que nos paralisa não faz parte de uma caminhada com Deus. Porque o Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. E é isso que Ele está dizendo para nós. Ei, que todo medo caia por terra. Não permita deixar a porta fechada do seu coração, mas vença. Vença esse medo. Muitas pessoas sabem que precisam de Jesus, mas tem medo de abrir a porta. Tem medo de deixar Ele adentrar e fazer morada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm medo de perder o controle. Eu tenho o controle da minha vida. Eu tenho o controle das situações da minha vida. E eu quero dizer para você que isso é um engano. Muitas pessoas têm medo de mudar. Muitas pessoas têm medo de abandonar velhos hábitos, medo do que Jesus vai pedir. Mas nós precisamos entender uma coisa, que nós vamos dando passos, e a cada passo que nós vamos dando, Ele vai gerando essa transformação em nós. Porque a Bíblia diz que nós estamos nessa caminhada e de glória em glória nós estamos sendo transformados. Então a Bíblia nos diz o que? Vinde como estás. Vinde, porque à medida que você adentra para esse outro lado, abre a porta, permite Ele entrar, aí Ele vai limpando, Ele vai tirando aquilo que precisa ser tirado, Ele vai transformando aquilo que precisa ser transformado. Não pensa na totalidade, porque nós não daríamos conta nem de pensar: eu não vou porque eu tenho que abandonar isso aqui. Eu não vou porque eu gosto disso aqui. Eu não vou porque Jesus não gosta disso. Não, é muita coisa para pensar. Dê o primeiro passo. E a partir do momento que você vai dando esse passo, o próprio Senhor, Ele vai mudando os velhos hábitos. Ele vai transformando. Porque a partir do momento que você se aproxima dessa luz, você vai vendo aquilo que está impuro, que está sujo em você. E o próprio Deus vai te limpando. Não é pela força do seu braço. Não é porque você quer, porque por nós mesmos nós não conseguimos.
É Ele que gera a transformação que nós precisamos. Cristo, Ele não entra para destruir a nossa vida. Ele entra para restaurar. Não para destruir, mas para restaurar. Ele não entra para tirar a nossa identidade, mas para nos mostrar quem realmente nós somos nele. Ou seja, Ele traz o prumo e o alinhamento que de fato nós precisamos ter. Porque outrora nós estamos aqui no mundo e no pecado, vivendo uma identidade totalmente deturpada. E o Senhor vai dizendo, vem para este lado, abre essa porta que eu quero te transformar. E eu quero gerar em você a identidade que eu já coloquei em você desde a fundação dos tempos. E a identidade é de filho. Nós somos filhos de Deus. E Ele quer nos mostrar quem realmente nós somos nele. O medo diz, não abra essa porta. Ei, não revele essa parte aqui do seu coração. Como se o nosso Deus já não soubesse. Ele sabe, foi Ele que nos criou. A Bíblia diz que Ele sabe cada fio de cabelo que está no nosso cabelo. Ele teceu cada parte do nosso corpo e de uma forma maravilhosa Ele nos criou. Então Ele nos conhece. Então o medo diz assim, não abra a porta. E a fé responde, pode entrar Jesus e fazer morada. E é por essa fé que nós precisamos caminhar todos os dias. Jesus entra, Jesus transforma, Jesus muda. Jesus, eu não consigo pela força do meu braço, mas vai transformando, vai entrando, vai mudando o que precisa ser mudado. Tem coisas que ainda não foi transformada, entrega nas mãos do Senhor. Porque Ele quer ceiar contigo, Ele quer sentar na mesa contigo. Ele quer dizer, filho, eu estou aqui para te limpar e para te transformar. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é um Pai amoroso. E todas as vezes que nós ouvimos essas confusões que o mundo ou a religião tenta colocar, é uma deturpação para mudar aquilo que o Senhor já falou desde Gênesis até Apocalipse. O quarto ponto é quem abre a porta encontra comunhão, presença e transformação. Quem aqui quer comunhão, levante sua mão e dá um glória a Deus. Quem aqui quer presença de Deus? Quem aqui quer transformação dos céus? Pois é isso que Ele tem para nós, quando nós abrimos a porta e deixamos Ele entrar. Lá em João 14, 23, diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. A partir do momento que você conhece esse Jesus, que nós conhecemos a Ele, nós vamos o amar e nós vamos guardar a sua palavra. Então precisa dar um passo de cada vez. Eu vou caminhando em direção a Ele. Eu vou entendendo esse amor. Eu vou entendendo a revelação da cruz. Que Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho. Que Deus entregou o seu Filho por amor a mim e a você. E quando eu olho esse ato da cruz, eu digo, eu preciso me render. Eu preciso amá-lo. E quando eu o amo, eu vou guardar essa palavra. Eu vou obedecer os seus mandamentos. Quando Jesus entra, Ele não faz apenas uma visita. Porque Ele não quer só nos visitar. Ele quer entrar e Ele quer ceiar. Ele quer entrar e Ele quer ceiar. Ele quer se tornar um amigo íntimo nosso. Ele faz morada. Ele entra e transforma ambientes. Ele transforma pensamentos, Ele transforma relacionamentos, Ele transforma famílias e Ele transforma histórias. Jesus é o único capaz de fazer isso. Você precisa que ambientes sejam transformados dentro da sua casa. Convide Jesus. Convide Jesus para transformar os seus pensamentos. Convide Jesus para transformar os seus relacionamentos. A sua família, talvez tenha algo na sua família que ainda não está como você quer, que ainda não está no propósito do Senhor, e você diz, Senhor, entra, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o dono da minha casa, da minha vida e da minha família. Eu entrego a minha família diante do teu altar.
E deixa o Senhor transformar a tua história. Deixa Ele transformar a tua casa. Um dia a Bíblia diz que um homem teve um encontro com Jesus chamado Zaqueu. Ele foi para cima de uma árvore, porque ele era de baixa estatura. E quando ele estava em cima daquela árvore, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu vou adentrar na tua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu ele abriu a porta da casa dele e deixou Jesus entrar. E quando Jesus entrou, uma transformação chegou naquela casa. Porque ele era um publicano, um cobrador de impostos, um pecador. Mas a presença do Senhor naquela casa fez com que ele se arrependesse de tudo o que ele tinha feito. E ele disse: aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque quando Jesus entra, a transformação chega. Quando Jesus entra, a transformação chega. É por isso que Jesus ele continua batendo. É por isso que Jesus continua insistindo. É por isso que Jesus continua dizendo: ei, eu estou aqui batendo na porta. A presença de Jesus muda aquilo que a nossa força jamais conseguiria mudar. Por isso o convite do Evangelho não é simplesmente para uma religião. Nós não convidamos você para uma religião. Meu esposo sempre quando vai fazer o convite, o apelo, ele diz assim: eu não estou convidando você para a Igreja Nova Aliança Sião. Eu não estou convidando você para uma religião. Eu estou convidando para você aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Porque nós precisamos levar esse convite para outras pessoas. E assim como nós temos sido alterados pelo Senhor, nós precisamos levar esse convite. Não uma religião, mas um convite para um relacionamento com Cristo. Um relacionamento com Cristo. Jesus disse: entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. É um relacionamento, é uma amizade, é uma comunhão, é uma presença. Então Ele não está dizendo que vai fazer isso só, mas Ele está dizendo: eu preciso entrar na tua casa e gerar essa transformação na sua vida. Eu preciso ter essa comunhão contigo. Ele está dizendo através desse versículo: ei, eu quero gerar na sua vida uma comunhão. É intimidade, é presença e é transformação. Eu quero que você repete comigo: é comunhão, é intimidade, é presença, é transformação. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. E eu quero desafiar você ao entender que Ele está batendo na porta. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Mas também Ele quer que você transforme a vida de outras pessoas. E durante toda essa semana, durante todo esse mês, nós estamos vivendo essa campanha Evangelizar Faz Bem, o desafio do convite, entendendo que você é a resposta da oração de alguém. Que você é aquela pessoa que vai ser enviada para transformar a vida de alguém, para falar do amor de Jesus para alguém e para plantar sementes na vida de alguém. Talvez Deus esteja colocando uma pessoa no seu caminho, porque você carrega uma palavra que pode abrir uma porta. Que só você tem essa palavra. Às vezes é um abraço que aquela pessoa precisa. É uma palavra de encorajamento. É você chamar para tomar um café durante esse mês. É você servir essa pessoa. Porque às vezes as pessoas estão do nosso lado, precisando de um socorro. E nós podemos ser essa resposta na vida dessa pessoa. E às vezes as correrias do dia a dia, ou até mesmo o hábito de ter uma rotina que você já sabe como é que ela é. Você às vezes não abre espaço para fazer para entregar essa palavra, para ser resposta da oração na vida de alguém. Lembre-se, nós somos cooperadores de Deus. O Evangelho chegou até nós porque alguém abriu a boca. E eu me lembro, esses dias também, meditando nessa palavra, nesse mês que nós estamos vivendo, eu lembrei de como eu fui para Jesus, como eu conheci Jesus. Eu lembro que diante de uma situação, essa situação me levou para frequentar uma igreja.
E essa igreja me acolheu tão bem, tão bem, tão bem, que eu disse assim, na hora que eu vi, vai ter um encontro com Deus, eu disse, eu quero ir para esse encontro. E essa igreja me acolheu, e a partir dali eu decidi que eu iria caminhar para Cristo, e eu estou nele e vivendo para Ele, até que Ele venha, em nome de Jesus. Mas um dia alguém foi um canal de Deus na minha vida, para honrar a intercessão da minha mãe. Porque eu lembro quando eu estava ali no segundo período da faculdade, não conhecia Cristo, comecei a sentar em outras mesas, e essas mesas começou a me chamar para outros lugares. Mesmo não conhecendo a Cristo, eu sabia que aquele lugar e aqueles ambientes não eram corretos. Mas um dia uma pessoa me conheceu, e essa pessoa foi o canal para que eu tivesse caminhando com Cristo. Então nós precisamos ser esse canal na vida de outras pessoas. E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa que me apresentou a Cristo. Que durante esse mês, você que já caminha com Cristo, você lembre dessas pessoas, mande uma mensagem, honre essas pessoas de alguma forma, porque um dia eles te apresentaram a presença da melhor pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho chegou até nós porque alguém abriu a boca, alguém pregou, alguém orou, alguém convidou, alguém acreditou que uma vida poderia ser transformada. E eu lembro que, estando nesses ambientes de mesa, comecei a chegar em casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, indo para as festas. Quantas vezes eu cheguei em casa 3 horas da manhã e minha mãe estava na garagem da casa, de joelho, orando pela minha vida. Nós somos a resposta da oração de alguém. Nós podemos ser a resposta da oração de alguém. Tem alguém que está orando por nós. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém da sua família, seja os ascendentes, não sei quem. Talvez um avô, talvez uma avó, talvez uma mãe. Alguém orou e ora por você até hoje, para que o evangelho tenha te alcançado e para que o evangelho possa te alcançar. Porque o Senhor, Ele honra a intercessão de alguém. Ele honra a oração de alguém. Mas Ele usa pessoas para ser cooperadores de Deus, para que o evangelho alcance. Alguém pregou, alguém orou, alguém convidou e alguém acreditou que uma vida poderia ser transformada. Por isso, Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Ele quer continuar entrando nos nossos corações, mudando, transformando, mas que nós também possamos ser a resposta na vida de alguém. Hoje, existem essas portas, e a primeira é a porta do seu coração. Jesus está batendo, você vai abrir para Ele? A segunda é a porta das pessoas que estão ao nosso redor, e Deus está perguntando, você vai levar o convite para essas pessoas? Tem pessoas que só você vai alcançar. Não seja apenas alguém que recebeu o convite, porque muitos estão aqui caminhando com o Senhor, porque um dia você recebeu o convite de alguém, dizendo, ei, vamos, ei, é por aqui, ei, Jesus transforma, Jesus liberta, vai na minha igreja, vai na minha célula. Não seja apenas alguém que abriu a porta, seja alguém que aponta para a porta. E a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta e você precisa ser aquele que vai apontar, ei, Jesus está na porta, abre para que você tenha um relacionamento com Ele. Existe uma pessoa em algum lugar dessa cidade esperando ouvir você. Existe uma família esperando uma palavra. E existe alguém esperando um convite. E talvez Deus tenha colocado essa pessoa no seu caminho por um propósito. Esse mês, ele vai ser um mês diferente para nós, porque o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho por um propósito. Na fila do supermercado, lá no salão de beleza, lá no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, eu não sei, mas você vai ser constrangido pelo Senhor, para que você venha falar do amor de Jesus.
E se você é alguém que já caminha com o Senhor e não tem falado desse amor, peça para o Espírito Santo te encher da presença dele, para que você venha falar, para que você venha convidar. Gostaria de pedir para você se colocar de pé. Estamos caminhando para encerrar essa palavra e eu quero relembrar a você os 4 pontos para que você não esqueça daquilo que o Senhor quer fazer. O primeiro ponto, Jesus bate a porta porque ainda quer entrar. Jesus não arromba a porta. O segundo ponto, ele espera uma decisão. Terceiro ponto, o medo de abrir a porta precisa ser vencido. E o 4º ponto, quem abre a porta encontra comunhão, presença e transformação. Glória a Deus. E que você possa entender nessa noite que Ele está à porta, Ele está batendo. Ele está te convidando, Ele está te chamando através dessa palavra, dessa mensagem. Se você ainda não tem caminhado com Ele, deixa Ele tocar no teu coração. Deixa Ele ministrar no teu coração. A Bíblia diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Ele está falando. Ele está